Nem aos 95 anos, uma mulher consegue ter paz. Em Marechal Deodoro, uma idosa foi estuprada dentro da sua própria casa e o principal suspeito é um vizinho. Crime brutal, revoltante e que deixa exposta a violência cruel que tantas mulheres enfrentam em qualquer idade e em qualquer lugar. Uma violência que não poupa nenhuma mulher, nem quem já atravessou quase um século de vida. Os detalhes dessa história revoltante eu vou trazer agora com a repórter Maria Maciel ao vivo, porque a gente quer saber o que é que a polícia já sabe sobre esse suspeito. É alguém da família? É alguém que essa idosa conhece? É um vizinho? É alguém próximo? Quem fez essa atrocidade com essa senhora de 95 anos? Maria, boa tarde. Boa tarde para você, Wilson. Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, esse é um caso terrível, né? Notícias que a gente não gosta de dar, né? Mas é uma situação que aconteceu, né? Esse crime, esse estupro de uma idosa de 95 anos. Eu estou aqui numa localidade conhecida como Ilha de Santa Rita, aqui em Marechal Deodoro. E essa idosa morava neste local. É uma casa cercada aqui por uma área verde, né? Então aqui a gente vê os fundos da casa. Então esse suspeito, ele teria entrado pelos fundos. Ele abriu a porta da casa, da residência dessa idosa, que estava sozinha, e acabou cometendo a violência. Eu conversei, Wilson, um pouco mais cedo, com o filho da vítima, que bastante abalado com tudo que aconteceu, também não consegue acreditar. Ele, né, que a família mora aqui já há mais de 35 anos, né, um local que todo mundo acreditava ser um local tranquilo, de paz, que jamais imaginou que uma violência como essa poderia acontecer. Então, segundo as palavras dele, nesta quarta-feira, ele estava em casa com a mãe, ele mora com a mãe. E quando ele saiu de casa, ele que é pedreiro, saiu de casa para ver um serviço, combinar, né, o serviço. E aí deixou a mãe, porque quem cuida da mãe é ele e também uma sobrinha. Então ela nunca fica sozinha, ela fica sob os cuidados dele, então da sobrinha. Então como era muito cedo, a sobrinha vinha logo em seguida para levá-la para a casa dela, para ela ficar tomando conta, ficar junto, não deixá-la sozinha. Essa idosa, ainda por cima, ela tem Alzheimer. Ela se locomove, né, não usa cadeira de rodas, nada, mas pela idade, né, a própria idade já tem as suas limitações e também sofre de Alzheimer. Então, segundo o filho, ele saiu, deixou a mãe em casa. Foi quando, então, esse suspeito, que ainda não foi identificado nesse suspeito, que segundo as informações da polícia, ele mora bem próximo daqui. A idade dele também não foi confirmada ainda, mas é um rapaz jovem, entre 20 e 30 anos de idade. Ele então invadiu a casa, estuprou a idosa e depois saiu pela porta do outro lado. Ele pulou a janela. E quando o filho chegou em casa, né, viu a mãe já bastante amedrontada, tremendo muito, chorando, pedindo ajuda, e ela disse o que tinha acontecido. Ela não sabe dizer quem foi, mas disse para o filho que tinha sido um homem. E aí, então, ela foi encaminhada à UPA aqui de Marechal Deodoro e depois para o Hospital da Mulher. É uma situação bastante complicada. Eu conversei também com pessoas que moram aqui na região e realmente não dá para acreditar. E agora o medo acaba tomando conta. Por quê? Porque tem muitas crianças, muitas mulheres aqui nessa região, nessa localidade. Imagina, então, que esse cidadão, nas palavras da delegada, um homem perverso, né, poderia fazer ou já fez ou então faria. Segundo nas palavras da delegada, esse rapaz seria capaz de tudo, cometer qualquer tipo de atrocidade. Eu falei também com a delegada que já instaurou um inquérito para investigar esse caso e está em diligências para prender esse suspeito. Quando a gente chegava aqui ao local, policiais militares já estavam fazendo rondas à procura desse suspeito. Vamos acompanhar agora o que disse a delegada sobre esse estupro, sobre as investigações e o que se sabe até agora. A delegada Liana França. Nós tomamos conhecimento, inclusive já instauramos um inquérito, ouvimos pessoas da família, da idosa. Ontem, pela manhã, logo cedo,
Ela morava, inclusive, ela mora, inclusive, com o filho, não é? De 53 anos, que é pedreiro. Então, no momento em que ele saiu de casa para acertar um serviço, né? Na profissão dele, alguém adentrou na casa, um jovem, pilantra, da pior espécie, porque realmente é, né? E encontrou a idosa e estuprou. Então, logo a sobrinha dela chegou em casa, tomou conhecimento do fato, ou foi o contrário? Não, quando o rapaz chegou, né, ela disse para ele o que aconteceu, ele levou-a para a casa da sobrinha, que são cuidadores dela, né? Tanto ele como as sobrinhas dele são cuidadores da idosa, levaram-na para a UPA, em seguida para o Hospital da Mulher, e realmente foi constatado que houve o estupro. Agora, essa idosa é uma pessoa que anda, tem algum acometimento na saúde? Ela tem Alzheimer. Verifique a intensidade do crime. Uma pessoa assim, ainda que ela não tivesse uma doença qualquer, ela seria uma pessoa que não teria assim, vitalidade suficiente, nem força suficiente para se defender. Não é verdade? Mas é uma senhora que necessita de cuidados, tanto que tem familiares que cuidam dela. A informação que a gente tem é que ele mora próximo, em frente, na mesma rua ali? Nós tivemos essa informação de que ele mora próximo, tanto que as pessoas disseram que provavelmente foi esse elemento que estuprou a idosa. Compreende? Ele estava ali por perto, viu a hora que o filho dela saiu e aproveitou. Com toda certeza, com toda certeza. Imagine o que representa, o perigo que representa esse indivíduo. Imagina vocês, não é verdade? Então, nós já vamos saindo em diligência para ver se conseguimos encontrá-lo. E que informações vocês têm desse jovem? Ele já tem passagem pela polícia? Não, ainda não temos, não. Não temos, não. Como que está hoje o estado de saúde dessa idosa? Ela já voltou para casa, segue internada? O que foi que a família disse? Olha, eu acho que ela já voltou, né? Já deve estar em casa, sob os cuidados da família, porque agora não há como deixá-la sozinha nunca mais, né? O fato da vítima ser idosa, tem algum agravante em relação ao crime? Todo mundo tem, sim, com toda certeza. Com toda certeza. Eu espero em Deus que ele seja punido de acordo com a gravidade do crime. É estupro de vulnerável ou tem algum outro? Não, estupro de vulnerável. Artigo 217, A caput do Código Penal Brasileiro. É hediondo, crime hediondo. Nós já instauramos um inquérito, ele está aqui agora na nossa mesa, e daqui para diante seguiremos com as diligências até chegarmos a essa criatura. A gente ouviu aí a própria delegada também bastante comovida com tudo o que aconteceu, né? E não tem como não sentir, Wilson, por mais que a gente venha noticiar, não tem como sentir, porque todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma avó, né? E a gente se coloca no lugar dessa família, né? O trauma, para você ter uma ideia, o filho disse que ela não consegue entrar dentro de casa, fica com esse medo, talvez relembrando, né, da medida que consegue aí, o trauma que sofreu aí nas mãos deste homem. Eu tenho uma nota que ela foi encaminhada para a UPA aqui de Marechal, e em nota a Secretaria Municipal de Saúde informou que a paciente deu entrada na UPA do município após encaminhamento realizado por uma unidade básica. Ela procurou primeiro o postinho de saúde, a unidade, e depois foi encaminhada à UPA. E segundo o protocolo da Rede de Atenção às Violências, a paciente foi direcionada ao Hospital da Mulher, referência estadual para esses atendimentos, garantindo o fluxo de cuidado integral e humanizado. Né? Não foi divulgado o estado de saúde da idosa, mas nós tivemos informação do filho que ela está bem, né? Voltou, está agora aos cuidados de familiares para se recuperar de tudo isso que ela passou. É com você aí no estúdio.
Tudo bem, Maria, eu também percebo a sua indignação como mulher, repórter, mais que a gente relate sempre casos como esse, mas é revoltante pela forma como tudo aconteceu e a própria delegada, apesar de toda a experiência. Doutora Liana Franca, a gente percebeu que a senhora é atuante, né, faz um trabalho brilhante junto com toda a sua equipe, mas eu senti que nesse momento, uma senhora de 95 anos, quase um século, para um vagabundo desse, ela foi muito respeitosa quando disse esta pessoa, esta criatura, para não dizer outro nome, porque eu tenho certeza que a delegada quer que ele seja punido no rigor da lei. E é mais uma vez o que a gente pede, que o Código Penal seja rediscutido para que um vagabundo covarde como esse, que invadiu a privacidade dessa senhora, porque estupro em todas as suas nuances, em todas as suas idades, é terrível. Imagine uma senhora de 95 anos que não pôde se defender. Então, realmente, eu espero que ele seja enquadrado no crime hediondo, mas que fique, pelo menos, o tempo todo em que, inclusive, a tipificação de hediondidade diz que ele tem que ficar, e não com as brechas da lei de um Código Penal de 1940, caduco, atrasado, frouxo, e que traz, muitas vezes, brechas para vagabundos desses voltarem à rua novamente. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. A gente vê tantas discussões no plenário, né? Na Câmara Federal, no Senado, né? Discutem tantas coisas, mas esquecem. E eu quero saber por que é que vocês, no Brasil inteiro, não são machos para discutir, homens e mulheres, dos dois juntos. Por que é que vocês não se juntam para discutir ou rediscutir o Código Penal? É medo de serem enquadrados, talvez, em alguma tipificação mais dura que tem que ser discutida? Será que é isso? Discutam isso, parem de discutir besteiras, parem de discutir outros assuntos, balela que não serve para nada para a população, mas discutir o Código Penal. Eu venho falando isso há 200 anos e eu espero que talvez um dia, antes de morrer, eu consiga pelo menos aplaudir os nossos legisladores do Brasil que discutiram com coragem a mudança do Código Penal, para que cenas como essa e outras mais, nós não consigamos ver aqui pessoas saindo pela porta da frente, antes da viatura simplesmente terminar de fazer ali o boletim de ocorrência, de figuras que vão para júri popular e que são absolvidas, que arrancaram cabeça, que mataram e tudo mais. O que está acontecendo nesse país? É medo de aumentar as penas? Só tem medo de aumentar penas e talvez ser a próxima vítima? Quem vive no crime. Nós mostramos no início do programa de hoje que uma idosa de 95 anos foi estuprada dentro da sua própria casa, lá na cidade de Marechal Deodoro. O principal suspeito, supostamente, era um vizinho, né? É um crime cruel, hediondo, que traz uma realidade alarmante. Em 2024, mais de 179 mil denúncias de violência contra idoso foram registradas no Brasil. E segundo os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, tá? Essas informações. Para a gente, um crime hediondo. Mas o que é que diz a lei? Vamos saber? Nós vamos trazer ao vivo agora a nossa repórter Maria Maciel, porque ela está acompanhando esse caso de perto, como nós trouxemos logo no início do programa, e a gente quer saber qual é a punição para um crime desse tipo. O que é que esse vagabundo e covarde, ao ser preso, que será em breve, que eu tenho certeza que a polícia vai caçá-lo como se fosse um bicho mesmo. Bicho não, que o bicho não faz isso, né? Um monstro, para que ele seja preso. Que tipificação ele entra e quanto tempo esse canalha pode ficar atrás das grades, Maria? Olha, Wilson, como a gente ouviu até na fala da delegada que fala, né, sobre esse caso, né, sobre esse estupro, é o estupro de vulnerável. Vulnerável porque essa senhora de 95 anos não teve a menor chance de defesa. Não tinha, né, ainda por cima, após ele tapar a boca dela, segurá-la, né? Então, esse é um crime de estupro de vulnerável. Mas a gente procurou um advogado para explicar melhor como é que funciona essa tipificação e essa pena para esse tipo de crime. O advogado Leonardo de Moraes traz para a gente essa explicação. Vamos acompanhar. E acerca de uma análise jurídica criminal acerca deste fato, né, que foi apontado pelos jornais, ao artigo 217-A do Código Penal, que diz que a prática de conjunção carnal ou qualquer ato sexual contra alguém que não pode oferecer resistência se concretiza como estupro de vulnerável. Assim, uma pessoa idosa com esta idade é alguém que não tem a capacidade física de oferecer resistência ao autor do crime. Daí haver o seu enquadramento como estupro de vulnerável, que é um crime presente no Código Penal, cuja pena começa com 8 e pode chegar até 15 anos. O normal é que, nesse caso, haja a instauração do inquérito policial e as conclusões serão encaminhadas para o Ministério Público para oferecer uma ação penal. Além disso, esse crime é um crime hediondo, né? Por esse motivo não vai caber a fiança
eventualmente, se o autor do fato for preso em flagrante, para que possa pagar a fiança e responder, então, o processo de liberdade. É um fato triste que acontece no nosso Estado, mas a análise jurídica penal, nessa parte inicial, seria o crime de estupro de vulnerável. É de 8 a 15 anos, né? É o tempo, pelo menos é o que diz a lei. Imagine, Wilson, depois de cometer esse crime brutal, esse homem daqui a 8 anos está livre de novo, solto aí para cometer outros tipos de crime. Mas é a nossa lei. Falando ainda sobre essa questão da violência contra idosos, aqui no estado, no ano de 2023, ocorreram 30 assassinatos de idosos, pessoas acima de 60 anos. Já em 2024, esse número aumentou. Foram 32 mortes, 35 mortes, 32 de homens e 3 de mulheres. São crimes brutais, né, contra uma população que está numa faixa etária que já merece tantos cuidados, merecia apenas ter uma tranquilidade, envelhecer com tranquilidade ao lado de filhos e netos e acabam passando por situações como essa ou então mais trágica como a morte. A gente segue acompanhando este caso para que o responsável seja punido. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. Os números são bastante gritantes, né, e preocupantes, né, para essa população. E outra coisa, é importante, você falou aí entre 8 e 15 anos, como o doutor Leonardo, né, Leonardo de Moraes, o advogado criminalista, trouxe essas informações para a gente. Mas que bom que eles cumprissem pelo menos os 8 ou 15 completos, né, reclusos, presos. Mas é coisa que não acontece. A gente faz uma média aí, tem gente que foi condenada a 200 anos. 200 anos. Ninguém vive 200 anos. Mas tem gente que sai com 5, 7, 8 anos por conta de bom comportamento, por conta disso. É sempre o benefício para quem faz coisa errada. Não dá para a gente poder suportar mais isso, infelizmente. E é por isso que as pessoas continuam fazendo, porque sabe que no fundo, depois dali passa um tempo sendo sustentado por todos nós, eu, você, Maria, você de casa, que trabalha todo dia acordando cedinho para poder honestamente levar o pão de cada dia, para sustentar muitos vagabundos que passam o tempo inteiro lá atrás, aprontando, pintando o sete, coçando aquilo que o Papai Noel carrega as costas. Então, o maior castigo para vagabundo como esse é trabalho. Até para que o trabalho que ele faça volte em benefício da sociedade do qual ele violentou. Isso é que é importante. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. Eu sou a favor mesmo da punição severa. Ou você anda certo, ou então o pau canta. É assim que tem que ser.